vontade de Deus. Em nome do Senhor, amém. Amém, irmão. Graças e paz, igreja. Boa noite a todos. Espero que estejam todos felizes. Espero que todos dormiram bastante, porque o relógio lá está estragado. Não vamos perder a hora hoje, né? Mas é muito bom, né? A gente estar na casa do Senhor para adorar e compartilhar a palavra dele, né? É muito gratificante para a gente quando isso acontece. E hoje, querido, nós vamos falar. Não tem problema não. Vou falar dos nossos objetivos. Quando termina o ano, todos nós fazemos as nossas metas para chegar no final, nós alcançarmos o nosso objetivo. Não é verdade? Todo mundo faz isso, não é? No seu trabalho também você tem as suas metas para alcançar o objetivo. Quando nós falamos no mundo espiritual, quais são as suas metas? Quais são as suas metas que no final do ano você entregou aqui, que o pastor chamou para vir na frente? Você entregou no altar do Senhor. Você está dando andamento a essas metas que você colocou diante do altar do Senhor? Para que chegar no final do ano você chega no objetivo? Será que eu e você nós temos nos esforçado para que isso aconteça? Será que eu e você nós temos buscado? Aonde está o nosso foco? Interessante que quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, né, porque eu gosto muito das histórias do apóstolo Paulo e de José. Foi dois homens ousados na mão do Senhor. Dois homens sábios na mão do Senhor. José com um pouco de uma história diferente, porque ele não perseguiu os cristãos. E o apóstolo Paulo sim. Interessante que quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele relata isso. Muitas vezes, querido, nós corremos atrás da nossa maturidade espiritual. E muitas vezes nós perguntamos, como passar da maturidade espiritual para a perfeição espiritual? O apóstolo Paulo, ele expressou o seu forte desejo e o seu esforço e a busca espiritual. Vocês estão tão quietinhos? Estou igual os irmãozinhos que conheci hoje. Ele veio orar por dízimo. Você gosta de ainda treme, o seu microfone está no queixo, porque eu estou tremendo. Né, aqui eu não tremo, agora você ficar aqui, ó, tá vendo? O microfone está no queixo. Mas você ainda treme? Não tremo, todo dia que eu subo lá em cima, o joelho treme, a mão treme. Se eu vou pegar o copinho plástico aqui, eu amaceto ele, amarrete na mão. Não é verdade? Então o apóstolo Paulo, ele se expressou o seu forte desejo e o seu esforço na busca espiritual. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses. É uma passagem conhecida, querido. Capítulo 3, o versículo 12 ao 14. Amém?
Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Feche seus olhos um pouquinho. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, meu Pai. Aonde nós acabamos de orar pela vida do pastor Maurício, está numa terra estranha, aonde muitas vezes não pode falar a tua palavra. Nós estamos aqui, meu Pai, num lugar que nós temos a liberdade, e num país que temos a liberdade de expressar o teu amor pelas nossas vidas, Senhor. Por isso, meu Pai, nós agora estamos ministrando a tua palavra e recebendo algo vindo do céu para os nossos corações, Senhor. Ministra no nosso coração, ministra na nossa vida, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sair daqui mais forte daquilo que nós entramos, Senhor. Que o Senhor venha nos dar força, venha nos encorajar, Senhor, e venha tirar todo o medo de nossas vidas, meu Pai, para que nós possamos alcançar os objetivos que nós traçamos, meu Pai. E tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, cada dia mais nos esforçar para que nós possamos receber algo vindo do trono, Senhor, algo vindo do alto, Senhor, que é onde nós encontramos o poder e a força para nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, papai querido, porque o Senhor deu a vida por nossas vidas, Senhor, e nós somos gratos por isso, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda honra e glória nesse lugar, Senhor. Que tudo seja feito para a glória do teu nome, Senhor. Que nós diminuímos, meu Pai, para que o Senhor venha crescer através de nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Toma cada vida aqui essa noite, Senhor, para que eles venham sair daqui, meu Pai, diferente, não da mesma forma que entraram, Senhor, porque o Senhor já começou a falar conosco através dos louvores, Senhor. E nós te damos graça por isso, Senhor, porque o teu amor, meu Pai, ele é grande, o teu amor, ele permanece sobre as nossas vidas, Senhor. E nós te damos graças, meu Pai, porque nós somos imperfeitos, e o Senhor continua com a sua perfeição sobre as nossas vidas, Senhor. E nós somos gratos por isso, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos lá, né? Quando o apóstolo Paulo ele escreveu a carta aos Filipenses, ele diz que a nossa mente, ela tem que estar focada no nosso objetivo. A nossa mente, ela tem que estar ligada com o nosso objetivo. No versículo 12, Paulo, ele admitiu que ele ainda não tinha alcançado a maturidade espiritual. E declarou que ele buscava e esforçava para encontrar essa maturidade espiritual. Trazendo para os nossos dias de hoje, aonde nós estamos concentrando a nossa força? Será que nós estamos concentrando a nossa força no nosso trabalho, no nosso dia a dia? Aonde nós estamos concentrando a nossa força? Será que nós traçamos meta para o nosso trabalho, para a nossa empresa, aonde você estiver? E nós esforçamos tanto para isso, querido, para que nós possamos dar o melhor para a nossa família, para que nós possamos ter uma vida boa, para que nós possamos ter uma vida regada nessa terra. Mas nós não podemos esquecer que tudo isso
é porque Ele nos dá. Porque tudo isso que eu e você nós temos aqui é dele. Nós simplesmente administramos aquilo que Ele tem posto nas nossas mãos. Às vezes Ele coloca um pouquinho mais na mão de um e menos na mão de outro, mas isso perante Ele não nos tira a grandeza dele em nossas vidas, porque Deus, Ele não olha pelo aquilo que você tem, Deus, Ele olha por aquilo que você é. E nós precisamos buscar essa maturidade espiritual, querido. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus como criança. Muitas vezes o pastor está falando, ou alguém está falando, nós estamos desconectados, querido. Nós precisamos ficar ligados. Os pastores vivem falando que às vezes a pessoa sai da porta da igreja e não sabe o que pregou. Cadê a nossa maturidade espiritual? Até quando nós vamos viver como criança? Um detalhe, às vezes a criança tem muito mais maturidade espiritual do que nós que somos adultos e com os cabelos brancos. Mas para que essa maturidade espiritual ela venha até nós, nós precisamos nos esforçar mais. Nós possamos cada dia mais dedicar mais, buscar mais de Deus. E isso nós só vamos encontrar a hora que nós estamos buscando. Muitas vezes nós não cansamos o dia a dia do trabalho, mas para vir para a casa do Senhor nós estamos cansados. Para vir para a casa do Senhor nós arrumamos desculpa. Será que o fardo de Deus está sendo pesado para nós? Aonde nós estamos depositando a nossa força? Isso eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim também, querido. Eu só estou falando, mas se envolve eu, porque eu também faço parte da igreja. Eu tenho pedido para Deus, Ele me dá estratégia e força para que eu possa buscar a maturidade dEle, porque o mundo lá fora oferece tantas as coisas, tantas tentações, tanto para tirar do teu foco que é Deus, querido. Eu tenho vindo umas meninas, umas jovens, umas adolescentes vindo para a igreja, glória a Deus. Não importa o jeito que elas estão chegando, mas é aqui que elas vão ser transformadas. A gente chega na porta, vê, eu falo assim, Senhor, glória a Deus, porque elas estão aqui. Independente do jeito que elas chegam, mas elas estão aqui. Então a minha e a sua mente, ela tem que estar focada no nosso objetivo. E nós temos que prosseguir e perseguir o objetivo. A palavra prossigo no termo grego traduzido por prosseguir significa perseguir, agilizar com diligência. Então nós temos que buscar para alcançar o nosso objetivo intensamente, querido. Intensamente. A hora que o pastor Anjo estava orando pelo João Vitor, a gente, como pai, fica preocupado. Hoje cedo eu fiquei preocupado, pai, não vou trabalhar. E ele, naquela simplicidade dele, ele é firme, ele não gosta de perder dia de trabalho. Nossa, o meu chefe, Deus, não esquenta a cabeça, filho. Se teu chefe falar, emprego não falta, filho. Se não escolher, não falta. Porque ontem em Serrania a gente perdeu um garoto de 22 anos por causa da dengue. Tá certo, ele tinha umas complicações de saúde, mas um garoto de 22 anos. 22 anos, uma criança praticamente. E quando isso entra na casa da gente, parece que a gente bambeia. E quando isso acontece, parece que a nossa fé ela abaixa um pouquinho, parece que
Nós não notamos que nós servimos um Deus que tudo nós podemos nele, né? Nós esquecemos que tem um Deus que Ele olha por nós 24 horas, querido. Essa semana eu vi um apresentador de televisão falar, vocês devem ter visto. Ele falou que Deus pode tirar das nossas vidas o dinheiro, pode tirar a fama, pode tirar o carro, pode tirar tudo. Não é crente, viu? Só não pode nos tirar de nós a fé. Ele falou, isso é um apresentador da televisão e da Globo. E ele falou, só não pode tirar de nós a fé. Ele falou até a saúde. Ele falou, se nós tivermos fé, nós vamos correr atrás para que Deus venha nos curar. E se nós tivermos fé, nós vamos correr atrás para que Deus nos dê o recurso para nós recuperar aquilo que nós perdemos. Eu estou até arrepiado, porque é verdade. Se vocês entrar lá, quem falou foi o Mion. Entra nas redes sociais do Mion lá, que vocês vão ver que o Mion falou isso. E Deus, Ele usa as pessoas para falar para a gente. E o apóstolo Paulo aqui, ele tem nos dado um exemplo muito forte e firme disso. E no versículo 13, ele falou assim, Paulo afirmou, uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Ele estava determinado a não permitir que nada o impedisse dele buscar a maturidade espiritual e os objetivos dele. O que tem te impedido, querido? O que tem te impedido de você buscar mais? Será que você tem parado para pensar que muitas vezes nós deixamos de buscar a Deus e nos mínimos detalhes nós estamos deixando de buscar essa maturidade? E nós precisamos dessa maturidade espiritual. Jesus está voltando, querido. Jesus está às portas. Ele pode vir daqui um segundo ou agora, nós não sabemos. Por isso nós temos que estar preparados. Aleluia. Interessante é que o apóstolo Paulo ele teve e ficou concentrado no alvo dele. Ele sabia aquilo que ele queria e ele ficou focado no alvo. Ele não tirava os olhos do alvo. É para lá que eu for, é para lá que eu esforço, é para lá que Deus tem me sustentado. Ele não tirou os olhos do foco. Não deixe que o inimigo te segue, querido. Não deixe que o inimigo tampe os seus olhos. Mantenha sempre os seus olhos focados nele. Porque quando nós estamos focando nele, ele nos dá a direção, ele nos livra do mau caminho, para que nós possamos caminhar na plenitude do nosso Deus. Esse dia para trás eu fico triste até hoje, querido. Até às vezes a gente comenta com o Fernando que o nosso homem é grandão, deu. Nosso homem acho que é o maior que tem na igreja. 3, casal. Estou comendo demais. O que acontece? A igreja, tem hora que ela está tão fria, pastor, que às vezes o senhor está na igreja, as pessoas não falam Pai do Senhor para outra. As pessoas não cumprimentam o outro dentro da igreja, querido. Na rua nem olha. Na rua nem olha. Passa perto e faz assim, ó. Pai do Senhor, irmão. Deu? Né? Parece que nós temos vergonha do Senhor, querido. Nesses dias, esse me entristece o coração, porque eu gosto, entendeu?
eu sou meio tímido, né? Demais até, tem hora mesmo, mas fala que eu sou muito tímido, entendeu? Mas eu sou tímido mesmo, mas dentro da igreja não, dentro da igreja eu gosto de cumprimentar as pessoas, eu gosto, porque nós somos irmãos, querido, nós servimos o mesmo Deus, nada nos diferencia do Senhor, nada. Aqui você pode ser um milionário, perante Ele, eu que não tenho quase nada, perto do milionário, perante Ele não tem divisão, entendeu? Ele veio para todos, e Ele vai vir buscar todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador de nossas vidas, querido. Não é o dinheiro que vai levar-nos para o céu, não é a fama que vai levar para o céu, não é o ouro, não é a prata que vai nos levar para o céu. O que vai nos levar para o céu é o meu e o seu coração, é a nossas atitudes. Muitas vezes nós vivemos do passado, muitas vezes nós ainda estamos presos das coisas do passado. Então hoje dentro do ônibus que estava vindo, eu tenho uma senhora que eu brinco demais com ela, até ela perdeu o esposo há pouco tempo. Aí eu passei em casa para deixar a Eliane, que eu ia na Unifal do Pinheirinho. Aí a Eliane pegou a chave aqui, irmão, ó, hoje ele vai entrar lá em casa se eu deixar. Se eu deixar. Aí ela foi gozando de mim, até ela não me fala. Eu falei assim, irmã não, cadê a irmã, né? Seu Dom Maria, hoje eu vou chegar lá em casa, vou dar uma costa à minha mulher. Você não vai fazer isso. Lógico que não, Dom Maria, eu estou brincando com a senhora. Mas são tantas as coisas, querido, que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes a simples brincadeira que a gente fazemos, nós tiramos a presença de Deus nas nossas vidas. E quando eu olho para o passado, aí eu falei para ela assim, Dona Maria, se eu seguisse e vivisse do meu passado, por isso que eu vou chegar lá, gente, calma aí, que eu falei, dá uma costa minha, eu vou chegar lá. Eu batia nela todo dia, porque o meu pai batia na minha mãe quase todos os dias. E eu tenho 42 anos com a minha esposa, juntos, 37 anos de casado. Rela a mão nela todos os dias, para dar um abraço e um beijo, querida. Não pensa mal. Porque se fala que nós dois somos um, por que não vamos maltratar aquilo? Você está maltratando ela, está maltratando nós. Então o apóstolo Paulo, ele tinha tudo. O apóstolo Paulo, ele foi perseguidor, perseguiu os cristãos. O apóstolo Paulo sofreu todas as retaliações. Você acha que é diferente o que ele viveu do nosso hoje? Não. Ele referiu ao desprezo deliberado, à lembrança dos problemas, das derrotas e vitórias. Ele sabia que se olhasse para trás, perderia a velocidade e a corrida para o objetivo dele. Então ele não olhava para trás, porque quando nós olhamos para trás, muitas vezes nós tiramos o pé do acelerador. Muitas vezes, aquilo que nós olhamos para trás, aquilo não nos fez bem. E se foi derrota, se foi vitória, aquilo não vai voltar. Então nós temos que estar focado naquilo que nós estamos buscando. E ele tinha essa clareza, que ele não olhava para trás. E no versículo 13 e 14, Paulo diz ainda, avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo. Como um corredor, Paulo estava correndo, ele prosseguia para o alvo. Quem tem sido o meu alvo e o seu alvo? Onde está concentrado o seu alvo? O nosso alvo, querido, é Jesus Cristo. É nele que nós temos que estar focado.
É nele que nós temos que buscar a nossa força. A Bíblia fala: aquele que buscar, me acharás. Aquele que bater, a porta será aberta. Aquele que me buscar, aquele que bater na porta, a porta será aberta. Ele não está falando que vai abrir a porta, ele está falando para você bater. Ele está falando para você buscar. Então a nossa busca, ela tem que ser incessantemente contínua para o alvo que é Cristo. Amém, querido? Estou terminando, que nem que a minha pregação é rapidinha. O pastor falou que eu podia ficar 15 minutos só. Olha. Amém. Não se deixe vencer pelos combates que tiver de enfrentar. Encare como Jesus o encarou. Não deixe Satanás colocar dúvida no seu coração. Não deixe Satanás colocar brechas no meio do teu caminho. Não dê brecha para que Satanás ele venha te desviar do foco. Não deixe Satanás te desviar do teu alvo. Não deixe Satanás te tirar do teu objetivo, para que você possa alcançar no final o objetivo, aquele tudo que Deus sonhou para mim e para você. Como é bom, querido, a gente estudar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. E isso, a maturidade espiritual, nós só vamos alcançar quando nós temos intimidade com o Espírito Santo. Eu quero desafiar você essa noite. Que tudo aquilo que você colocou diante da mão de Deus no começo do ano, que você se refletisse um pouquinho. Aquilo que você fez para Deus, esquece do físico, esquece dos negócios. Qual foi seu planejamento? Até aqui, você já deu passos largos ou passos curtos? Porque nós já estamos chegando no 3º mês do ano. O tempo está passando muito rápido, querido. Muito rápido. E às vezes pode ser tarde. Às vezes nós não podemos, no momento de relâmpago, ter a oportunidade de falar para Deus: Deus, perdoa meus pecados. Porque às vezes nós não vamos chegar esperando Ele descer, às vezes não fomos só chamados antes. Então, querido, não deixa de buscar a tua maturidade espiritual. No versículo 15, Paulo fala assim: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa realmente, que nós possamos realmente entregar as nossas vidas na mão de Deus. E podemos ser como o apóstolo Paulo. Nos esforçar. Nos empenhar cada dia mais. Para que nós possamos realmente ter a nossa maturidade espiritual e alcançar os nossos objetivos. Que eu creio que o objetivo de todos nós é um dia morar na cidade eterna. E para isso, não desista.
porque Deus tem grandes coisas para você nessa terra também. Deus quer ser usado por você nessa terra. O pastor Anderson leu o versículo lá, interessante que é versículo que até está comentando com o Fernando essa semana. Deus não pede para você ir, Ele mandou você ir. Vão e façam os discípulos. Vão. Até o dia que eu fui para Coqueirão, eu falei para o pastor, o senhor tem muito amor à obra. Eu não iria lá onde o senhor está. Eu não iria. Então é amor à obra. Né? Realmente pegar aquele id lá, vão e façam. Vão, façam discípulo. Esse é um chamado para todos nós, querido. Muitas vezes nós olhamos para eles e achamos que a responsabilidade é só deles. E não é. Somos de todos nós. Porque nós acreditamos que Deus, Ele veio para todos nós. Eles são anjos do Senhor que está para nos guiar aqui na terra, orientado pelo Espírito Santo. Mas eles também precisam da nossa ajuda. Eles sozinhos eles não conseguem. Mas quando nós temos a mesma visão, quando nós andamos da mesma forma, no mesmo empenho, no mesmo foco, no mesmo objetivo, a vitória ela é certa. Porque Deus não abandona aqueles que o buscam de todo o coração. Amém, querido? Que Deus abençoe a vida de vocês. Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? Vamos ficar de pé. Você não tomou a água? Mas eu lavei o copo, você podia ter tomado. Coloca para mim, pode ficar de pé, irmãos? Eu só quero passar 2 mensagens para vocês. As escolhidas, amém? Sábado, irmãs, estão preparando um monte de coisa. As mulheres estão agitadas. 16 horas, amém? É isso? 16 horas, olha que lindo. Então vai ser escolhidas diferente. Vai ter uma convidada, dermatologista, para trazer dicas de beleza para vocês ficarem ainda mais lindas, né? E aí vai ter também um jogo de perguntas e respostas, que vão ter uma bancada de pessoas aqui, pastores, na verdade pastoras, amém? Pastores não entram, só pastoras, para vocês fazerem suas perguntas. Convide, irmãos, convide, irmãs, convide. Pode trazer suas amigas, que vai ser um tempo maravilhoso que o Senhor tem preparado. À noite, isso é às 4 horas. Depois, mais à tardinha, às 18h45, nós estaremos saindo da porta da igreja para ir para o aniversário lá em Serrania. Nós conseguimos o ônibus. Irmãos, dê o seu nome, porque já mais da metade do ônibus já preencheu. Não deixe para dar o nome em cima da hora, tá bom? Para que a gente não tenha contratempos aí. E no dia 22 nós temos também o Fortes. Tem a arte dos Fortes aí? Eita, é forte, Brasil. Churras dos Fortes. Então dia 22 nós teremos churrasco dos Fortes. É a primeira vez que eu vejo assim, tem um monte de gente, a gente ainda não soltou a lista por uma questão de organização, porque na próxima semana nós teremos o congresso em Campinas. Aí para não confundir, o Anderson sabiamente, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Anderson? Então a gente soltou a lista do congresso e depois, logo em seguida, vai vir o churrasco dos Fortes. Já tem um monte de convidado. O pessoal, pastor, posso convidar? Falei, rapaz, tu pode convidar quantas pessoas você quiser. Então vai ser um tempo muito maravilhoso. Então vocês vão receber isso no grupo da liderança. Compartilha, convide, chame, para que o amor do Senhor possa impactar vidas em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse tempo maravilhoso, Senhor, que nós tivemos. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelos louvores aqui cantados. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelo período de oração que tivemos. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela palavra, Senhor Jesus, que foi ministrada ao nosso coração. Pai, nós te pedimos, Deus, que o Senhor
Cuide, Senhor Jesus, da Tainá, Senhor, ela estava com algumas dores aqui, é final de gestação. Cuida da vida dela, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu amor, Senhor, que nós possamos ser em paz e segurança, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe vocês. Amém.